Essa semana, no dia 20, é comemorado o Dia do Contador de Histórias. E olha que maravilha, justamente nessa semana, o Pod Tati recebe Laerte Vargas, contador de histórias. Tudo bem? Tudo. Obrigado por você abrir esse espaço, principalmente numa semana tão representativa para a profissão. Verdade. E casou, né? Eu falo que o universo conspirou e estamos aqui, né, Laerte? Para começar, eu acho que seria interessante a gente apresentar Laerte Vargas para quem está em casa, né? Que é ator, contador de histórias e mil e uma outras coisas que nós vamos querer descobrir por aqui. Então, vamos falar um pouquinho de Laerte. Laerte nasceu em Nova Friburgo? Sim, nasci em Nova Friburgo, fiquei aqui até os 22 anos, quando fiz a prova para CAL, Casa das Artes de Laranjeiras. Passei, fui para o Rio, cumpri toda a trajetória de ator e comecei a trabalhar no eixo do Rio e São Paulo, com musicais, com diretores. E num determinado momento de luto, em que eu tive uma perda muito expressiva, eu descobri uma oficina de contadores de histórias. E me intrigou muito. Fui procurar, encontrei a Casa da Leitura e participei da primeira oficina de contadores de histórias realizada no Brasil. Olha! Quando eu concluí a oficina, eu achei que, por ser ator, ia tirar de letra a linguagem do contador de histórias. E, pelo contrário, eu encontrei muito mais dificuldades para desconstruir o ator, para deixar o contador emergir. Olha que interessante. Porque o contador ele não tem nada preparado. Ele internaliza o texto, trabalha o colorido das imagens, mas ele não ensaia a marcação, não tem marcação. Porque é o público que define como você vai se movimentar e qual a projeção de voz que você vai usar. Então, foi um trabalho que exigiu muita desconstrução. Olha que interessante. Além de muita pesquisa. Agora, quando você fala em contador de histórias, já vem na nossa mente automaticamente que esse contador de histórias, ele conta histórias para crianças. Só para crianças? Não, essa é uma leitura distorcida da contação de histórias. Ela é também para as crianças, mas hoje em dia a linguagem ela tem se expandido tanto que ela é um recurso terapêutico, ela é um recurso de dinamização de grupos, ela é um recurso de incentivo à leitura em qualquer faixa etária. O ensino médio, os adolescentes gostam muito de ouvir histórias. A gente pensa que não, mas é só você acertar no repertório que certamente você vai seduzir aquele grupo. Olha que interessante. E quando você fala assim, a gente remete para a atualidade do Instagram, das redes sociais, né? E a gente tem escutado muito isso. Você tem uma história para contar, você vai chamar a atenção na rede social, né? Tem um storytelling, né, de cada empresa contando. Então, assim, como a história conecta as pessoas? Porque às vezes ela vai ouvir ou vai ler aquela história, ela vai se enxergar um pouco ali também, né? E às vezes a gente acha que o adolescente hoje em dia não quer mais saber disso, de contação de história e livros, porque está muito conectado na internet. Mas o celular, o que ele faz? O que as redes sociais fazem? Elas contam histórias. Exatamente. Exatamente a ausência da prática de contar histórias dentro da família é que faz o adolescente se distanciar tanto. Querer ver a história que está ali da leitura, porque você vê uma família quando chega do trabalho, jantam e cada um fica com seu celular
digitando. Não existe nenhuma outra possibilidade além dessa. Entendi. A contação de histórias, ela estabelece vínculos afetivos muito fortes entre quem conta e quem ouve. Ela resgata emoções, ela é um recurso maravilhoso para aproximação de pais e filhos, mas é preciso ir resgatando essa prática. Eu até acho que a geração que ouviu histórias, ela tem um inventário moral muito mais estruturado do que a geração de hoje. Bem mais robusto, né? Porque... Exatamente. As histórias tradicionais falam de valores, sentimentos, impasses, obstáculos. É uma ideia equivocada achar que todo conto tem um final feliz. Isso é invenção de Disney. Ai, a gente fica nessa, né? Exato. Se não tiver, vamos mudar o final da história para a criança? Não pode, né? Exatamente. Ela tem que entender que existe vários, então, né? Esse final está muito pesado, vou amenizar um pouco. O intuito daquela história é exatamente mostrar que nem tudo acaba em doces e brincadeiras, para que a criança, mais à frente, se torne um adulto combativo, um adulto que sabe digerir suas perdas, que não espera o tempo todo pelo sucesso. Muitas histórias tratam exatamente da capacidade de não conseguir cumprir uma tarefa. Olha que interessante. E às vezes a gente fica assim, nossa, esse livro realmente tá pesado, né? Eu olhei e falo, meu filho não pode ouvir isso. E pelo contrário, deveria, o olhar, né, da gente adulto que está recriminando, porque a criança, ela digere bem uma história de terror, ela digere bem uma história de perda. As histórias ajudam muito a criança a digerir a perda de uma avó, de um ente querido. Eu tive uma experiência, Tati, que foi a implantação de uma sala de leitura na enfermaria pediátrica do Gafrei Guinle. É uma enfermaria que cuida de crianças com HIV. E a realidade deles é uma realidade triste, hoje em dia nem tanto, felizmente, mas na época eles perdiam muitos amigos, de um dia para o outro. E eu comecei a perceber uma apatia naquelas crianças. E eu comecei a me perguntar que histórias eu posso contar para fazer com que elas acordem. E aí me lembrei do repertório do Câmara Cascudo, que conta a história da morte lograda, que é o indivíduo tentando o tempo todo enganar a morte. Tem várias histórias assim, em que a morte diz que vai estar num baile com chapéu e ele tenta evitar esse personagem durante o baile o tempo todo, e comecei a contar essas histórias. E num piscar de olhos, as crianças começaram a se sentir incentivadas, começaram a perguntar onde eu posso ler essa história, porque tratava diretamente do grande impasse delas, que era ganhar a cada dia mais um dia de vida. Olha que interessante. São experiências que nos ensinam muito. E o olho chega a brilha, né? Na hora que você falou dessas crianças, o olho brilhou. Falei, nossa. Porque foi um registro muito importante para mim. Isso é muito interessante. E aí, quando você começou, né, a se transformou em contador de histórias, você trabalhou muito como contador de histórias fora de Friburgo? Sim. Toda o meu percurso foi no Rio e trabalhando junto ao ProLer, Programa Nacional de Incentivo à Leitura.
Com isso, eu e mais um grupo de contadores percorremos o Brasil ministrando oficinas exatamente para multiplicar as possibilidades, principalmente para os educadores, de recursos que fomentassem a leitura. Eu trabalhei um tempo junto ao Museu de Folclore, junto com o meu grupo, e comecei a perceber também que o trabalho demandava muita pesquisa. E comecei a ler a fundo a obra de Câmara Cascudo, Silvio Romero, Charles Perrault, Irmãos Grimm. São compiladores que ouviram essas histórias do povo e as registraram no papel. Bom demais, porque todas essas histórias só sobreviveram graças à voz de um contador. Verdade. Foi a oralidade que as eternizou. Isso é bom demais, né? Quando a gente lê e você fala, nossa, que incrível isso. Expressivo como o povo vai intuitivamente preservando a sua cultura. Você vê uma mesma história, ela contada em cada país, ela tem características diferentes. Verdade. Na Alemanha, a cesta da Chapeuzinho, que ela leva para a avó, é vinho e pão, porque os alemães têm no vinho um excelente tônico para as doenças. Já ela, recolhida lá na Paraíba, a Chapeuzinho Vermelho é chapelinho vermelho. Ela ganha uma sombrinha da mãe, porque no local é comum as meninas ganharem uma sombrinha quando completam 15 anos. Olha. E cada história vem impregnada das nuances daquele povo, daquele público, e é uma aula. É uma aula, né? Verdade. É muito cultural, né? A gente olhar essa questão da leitura, do trazer isso para a nossa vida. Viva, pulsante. Viva, né? Pulsante. Agora, uma curiosidade. Às vezes a gente faz a leitura para a criança e a criança quer que a gente repita aquela leitura durante um período. Isso tem alguma explicação? Quando a criança pede incansavelmente que a gente repita a mesma história, é porque a gente acertou na dosagem do medicamento. Olha. Cada vez que ela ouvir aquela história, ela vai poder digerir mais a fundo questões que são importantes para ela. Muitas vezes a gente nega, né? Ou tenta engabelar a criança. Oh, eu trouxe esse livrinho, ainda usa o diminutivo. Não quer que eu conte esse, mas a criança precisa mesmo daquela história. É como se fosse um remédio em doses homeopáticas. Tem uma terapeuta junguiana, Clarissa Pinkola Estes, do Mulheres que Correm com os Lobos. Ela diz que para cada mal da humanidade existe uma história curativa. Olha que legal. E é verdade, porque as histórias acordam sentimentos, ajudam as pessoas a se entenderem a sua função dentro do mundo. Porque o que as histórias falam inicialmente? Falam de um personagem que tem que sair de casa para cumprir uma tarefa, para fazer jus ao ser feliz para sempre. Essa estrutura é a nossa vida, é o que a gente tenta nosso o tempo todo. Dia, né? Verdade. E geralmente é o filho mais novo que sai para encetar essa viagem. Por quê? Porque os jovens têm mais frescor e se jogam mais nas possibilidades do que aqueles que já estão condicionados a outros padrões. Entendi. É fascinante. É fascinante.